Olá pessoal, unidade 3 do curso de Introdução ao Estudo da História. Nossa aula de hoje é sobre a dialética entre o subjetivo e o objetivo na produção do conhecimento histórico. Este é o semestre letivo suplementar da UFBA. Eu sou o professor Carlos Zacarias, do Departamento de História. Bem, a gente vinha dizendo que a história, no século XIX, a partir do patamar que ela alcança, aspirando à cientificidade, tentou se livrar da literatura, das ciências humanas de uma maneira geral, da própria filosofia, né, que produzia uma ideia de verdade, uma ideia de conhecimento que era essencialmente subjetivo. A história, então, para se livrar dessa identidade com outras áreas de conhecimento que supostamente não eram científicas, a história enfatiza a ideia da objetividade, do documento, da positividade, como forma de caracterizar um conhecimento que se aproximaria das outras formas de conhecimento tidos por científicos. Nesse processo, nesse procedimento dos historiadores do século XIX, a ideia de uma objetividade do documento, uma objetividade do fato histórico, uma informação inclusive que passa para o senso comum, né, aquilo que termina dizendo assim: contra fatos não há argumentos. Essa ideia ela prevalece, se fortalece, tanto em função de que essa perspectiva dos historiadores do século XIX ela trazia aspectos que antes não eram encontrados na produção dos historiadores, né? Essencialmente as ciências auxiliares, todo o aparato crítico, a organização dos arquivos onde os historiadores vão encontrar os documentos é essencial para a ideia de uma ciência que também produz provas sobre o seu objeto. Então toda a conformação desse campo de conhecimento livre das subjetividades que eram características sobretudo das filosofias, elas conformam esse campo de conhecimento, elas dão a ver um tipo de ciência que, mesmo tratando com o provisório, o transitório, o singular e o particular, e portanto diferente das outras ciências, que eram sobretudo ciências do universal, lembrem que a ciência sobretudo a forma de conhecimento que generaliza, que conceitua, que a partir da experiência cria categorias que podem ser aplicadas em universos distintos. A história não tem essa característica. E com essa fragilidade já diante da ciência, mesmo com todas essas características, né, os historiadores conseguiram inserir a história entre as ciências, porque demonstraram que com o trabalho com o documento, com o trabalho com a ferramenta da crítica histórica, a prova da história, as evidências, os fragmentos que eram tomados do passado eram tidos por positivo. Essa dimensão era a positividade da história e, portanto, a sua cientificidade, né? Esse tipo de conhecimento ele é essencial para o conhecimento histórico, não há nenhuma dúvida, né? Nenhum historiador vai escrever um livro que não tenha um aparato crítico, que não tenha as notas de rodapé, que não tenha remissão às provas de onde o historiador buscou as suas verdades. Antes até de dizer como é que ele vai construir essas verdades, é preciso dizer assim: o historiador busca nos arquivos essa verdade, e ao buscar nos arquivos ele apresenta ao leitor de história, que pode também buscar essas provas e encontrar as mesmas coisas, né? E eu não estou nem fazendo aqui a distinção de que, apesar de os documentos serem os mesmos, as leituras podem ser diferentes, mas vamos dizer assim, objetivamente, um documento é o mesmo, sobre a abolição da escravidão, por exemplo, sobre a proclamação da República, né? Há uma série de fatos históricos que estão inscritos nos documentos e todo mundo pode ter acesso. Então, o historiador é obrigado a constituir a sua obra, o seu texto, a sua narrativa, remetendo o leitor a esse aparato discursivo que tem a sua dimensão de objetividade. Esse aparato é exterior. Então essas marcas de historicidade que estão nas notas de rodapé são aquilo que caracteriza o conhecimento histórico e aquilo que, inscrito desde o século XIX, atravessa
todo o século XX e chega ao século XXI, porque não é possível fazer história sem esse aparato crítico, sem essas marcas de historicidade. O historiador é aquele profissional, aquele cientista, aquele pesquisador, aquele investigador que diante de uma prova, diante de um documento, ele indaga sobre a natureza desse documento. Por isso o método crítico é tão essencial. Então ele vai indagar quando é que foi produzido, por quem foi produzido, com que intenção foi produzido aquele documento, se ele é autêntico ou não, se ele traz verdade ou não. Então essa dimensão de objetividade, ela reveste a história e reveste o trabalho do historiador com uma carga de cientificidade que, aspirada no século XIX, permaneceu durante todo o século XX. Não obstante, os historiadores do século XX e do século XXI não têm nenhuma ilusão de que essa objetividade é construída dialeticamente pelo historiador, que indaga, que pergunta, que preenche as lacunas. Ou seja, essa objetividade não é nunca uma objetividade que fala por si. Então não há um reflexo da história do passado sobre o ato do historiador escrever a história. O historiador não escreve a história porque o passado grita sobre o que ele é. É o historiador que vai até o passado e indaga o passado sobre o que ele é. E ao indagar o passado sobre o que ele é, ele também escolhe os documentos. Ele seleciona, ele faz triagem, ele separa o que ele vai utilizar daquilo que ele não vai utilizar. Ele atribui sentidos, e tanto mais ele atribui sentidos, quanto menos informação sobre o passado ele tem. Porque para construir a inteligibilidade da sua narrativa é preciso ele, diante desse passado e fazendo as indagações, ele propor questões para o presente e a partir do presente indo até o passado. Então é o historiador que faz esse movimento e não há ninguém no século XX que tenha a ilusão de que essa objetividade aspirada no século XIX, ainda que muito importante, ainda que constitutiva do conhecimento histórico, não é uma objetividade nunca suprema, nunca extremada, nunca absoluta. É uma objetividade que permanentemente dialoga com a subjetividade. E nesse sentido a gente diz que há uma dialética entre a objetividade do trabalho do historiador, do passado que é acessado, porque ao acessar esse passado, o historiador sabe que o passado está no passado, que há questões que estão dadas no passado e a obrigação dele é ir ao passado buscar essas informações, ou seja, ele não cria na sua cabeça este passado, ele não imagina este passado como ele foi, ele vai até o passado e levanta as informações, ele busca os dados, ele toma os dados ou ele constrói esses dados a partir do passado com as perguntas que ele faz, e vai adicionando raciocínio, perguntas, compreensão, análise e uma série de questões que são características da subjetividade, que terminam por atribuir sentido a este passado, já que o passado não está pronto e acabado. O historiador vai acessar esse passado por fragmento, por vestígios, e o historiador é que vai dar acabamento a esse passado, vai estabelecer uma tessitura na sua narrativa acerca desse passado, constituindo sentido, utilizando da sua imaginação, do seu raciocínio e da sua capacidade de compreensão desse passado, para que este passado seja compreendido agora no presente de forma inteligível por quem lê a história. Então o trabalho do historiador é um trabalho que de permanente diálogo do objetivo, do positivo, do documento, da prova, porque ele não vai criar, repito aqui, com as suas opções, as suas escolhas, a sua subjetividade. Nenhum historiador fala de um lugar que seja fora da realidade. Já falamos aqui em relação ao presente, que cada geração coloca questões novas sobre o passado, cada nova geração coloca questões novas sobre o passado. Então nós somos contaminados pelo nosso tempo, nós também somos contaminados pelo lugar de onde falamos, como homens brancos, héteros, como homens negros, como mulheres negras, como LGBTs, como classe trabalhadora, ou como
burgueses, né? Então há diversos aspectos que constituem a nossa existência e que informam também as nossas perguntas. Essas perguntas do lugar de onde as fazemos não podem ser nunca determinantes do passado, né? Elas dialogam com o passado e podem ser tanto mais adequadas quanto capazes de extrair do passado aquilo que o passado efetivamente foi. É aquilo que o historiador Edward Thompson, né, o historiador marxista britânico, da historiografia marxista britânica, o grande historiador, autor da formação da classe operária inglesa, dizia que a relação permanente entre as hipóteses formuladas pelo historiador e as evidências. E nesse sentido, mais adequadas serão os resultados dessa articulação, desse diálogo permanente, tanto mais capaz de formular as suas hipóteses ao passado e extrair do passado as informações que o passado pode oferecer. Este historiador será mais competente quanto mais capaz ele for de formular boas hipóteses em relação a esse passado. Então, também do lugar de onde ele fala, isso importa, né? Apenas para dar um exemplo, vamos ver, as mulheres que indagaram a Revolução Russa, o papel que as mulheres tinham cumprido na Revolução Russa, elas certamente tiveram mais capacidade de fazer indagação do que, vamos supor, os homens. Não quer dizer que homens não pudessem fazer, né? Não estou dizendo aqui que o lugar de fala determina isso, mas a partir da compreensão das mulheres sobre o lugar e das perguntas colocadas no presente, que valoriza a história das mulheres, né, especialmente da parte das mulheres, mas também da parte dos homens, né, porque nós estamos falando da parte de um tempo em que homens e mulheres passam a compreender esse silenciamento como algo que constituiu a história, e, portanto, buscam superar esse silenciamento que foi atribuído às mulheres. Então, este presente que valoriza a história das mulheres há de ser mais capaz de entender o papel das mulheres na Revolução Russa do que, por exemplo, a história feita há 30, 40, 50 anos atrás. Isso também pode mudar para pior. Nós já falamos, inclusive, eu citei o caso aqui da distopia de Margaret Atwood, né, do Conto da Aia, né, da série e do livro Conto da Aia, e da série The Handmaid's Tale. Uma sociedade dominada por homens muito dificilmente iria compreender a história das mulheres de maneira mais apropriada do que uma sociedade em que as mulheres se emancipem. Então essa dimensão de objetividade, ela caracterizou o passado, mas ela caracterizou a história quando ela se constituiu como ciência no século XIX, e ela permanece informando a história em todo o século XX, não deixa de ser importante para a história, mas nenhum historiador acredita que essa objetividade é fundamental, porque o diálogo entre as hipóteses e as evidências, o historiador e seus fatos, é um diálogo permanente e interminável que orienta o trabalho dos historiadores. Mas isso foi importante. Eu queria fazer uma citação aqui de Sen-Ilbu, né, a partir do livro de Antoine Prost, né, quando ele, falando da crítica, né, ele diz que a nossa capacidade de ser crítico não é uma capacidade natural. Nós temos uma tendência a aceitar o dado que supomos o objetivo como uma verdade natural. Antes de fazer a citação de Sen-Ilbu, eu quero lembrar um texto importante de Darcy Ribeiro, chamado Sobre o Óbvio, né, que ele dizia de uma obviedade que por tantos séculos permaneceu obviedade e hoje é uma informação tão simplesmente descartável como verdadeira, a ideia de que o Sol gira em torno da Terra. A nossa percepção de que o Sol gira em torno da Terra causa uma ilusão, porque o Sol não se mexe, mas essa ideia permaneceu durante séculos na humanidade em função da percepção epifenomênica de que o Sol se move, quando nós sabemos que não é o Sol que se move, mas que é a Terra que se move. Então essa tendência que existe nos seres humanos de acreditar
né, que nós já discutimos aí, né, da importância da crítica e de desenvolver essa capacidade, essa ferramenta essencial ao historiador, ela existe desde sempre e ela termina sendo um elemento fundamental para a gente entender que a crítica não é algo natural, é algo que precisa ser exercitado, que precisa ser desenvolvido e uma capacidade que precisa ser aprimorada constantemente. Então vamos ver aqui a citação de Sr. Bull. E Sr. Bull diz assim: a crítica não é natural, a crítica é contrária à disposição normal da inteligência humana. A tendência espontânea leva o homem a acreditar no que lhe é dito e acreditar nos seus olhos também, né? Falando do sol aqui, né? É natural aceitar todas as afirmações, sobretudo uma afirmação escrita, mais facilmente se tiver escrita em algarismos. E ainda mais facilmente se for oriunda de uma autoridade oficial, se ela for, como se diz, autêntica. Aplicar a crítica é, portanto, adotar um modo de pensamento contrário ao pensamento espontâneo, uma atitude do espírito que não é natural. É impossível assumir tal atitude sem esforço. Então a gente acredita naquilo que é dito, especialmente se aquilo que é dito é verdade, né? Ou é um documento autêntico, ou se há uma autoridade por trás dessa verdade emitida, ou dessa suposta verdade emitida. A nossa tendência é acreditar. E nós só vamos superar essa crença ingênua se a gente desenvolve a nossa crítica. E isso não se faz sem esforço. Isso precisa ser preenchido com estudo, com capacitação, com conhecimento, com articulação de informações. E isso é essencial para a gente poder desconfiar das informações que nos são dadas pelo passado. Porque essas informações não são nunca dados prontos, não são nunca dados por si só verdadeiros. Então a gente vai separar o que é verdadeiro e o que é falso, e fazendo as perguntas a gente vai constituir as verdades possíveis a partir desse diálogo das hipóteses com as evidências, né, do historiador com os fatos. Bem, dito isso, é importante a gente ter a plena convicção de que, apesar de haver um historiador para construir a história, não pode haver história, não há uma história que fale por si, muito embora todos os textos de história aparentem uma história falando por si. Quer dizer, quanto mais o historiador se omite no texto, na tessitura da sua narrativa, mais ele passa a ideia de verdade. Como nós já discutimos, não é tão importante quanto assegurar a verdade, dar a dimensão de que essa verdade tem efetividade, né? Não basta ser verdade, é preciso parecer verdade. Não basta ser verdadeira, é preciso parecer verdadeiro. Então a retórica é fundamental. E uma das características da retórica, da escrita da história, é o historiador se omitir, se esconder, né? Ele passar a impressão de que o passado está falando por si. Isso causa um efeito de verdade muito eficaz, e as pessoas que leem às vezes descreem de que alguém está operando ali essa verdade, e alguém é aquele que conduz o leitor pelo conhecimento, como se esse conhecimento fosse um dado pronto e acabado. Os livros didáticos são exemplos mais claros disso, né? É como se a verdade tivesse de toda pronta e acabada, a verdade revelada, né? Os livros didáticos têm outros problemas, mas essa característica é uma característica que inclusive cria um problema depois para o ensino universitário, já que a gente precisa desfazer essa ideia tão simplória de verdade. Mas mesmo sendo simplória, é uma ideia, é um procedimento muito eficaz, porque todo mundo passa a ter ideia de que está escrito, né, se está assegurado aqui, se está dessa forma, eu preciso aceitar. E não é exatamente assim, né? Então essa ideia de objetividade, ela, mesmo sendo questionada, ela não pode fazer a gente desmerecer a objetividade em si. Porque sim, existe uma objetividade. Ao ser que conhece o passado, ao historiador que conhece o passado e trata esse passado, depura esse passado, tria esse passado e constitui a narrativa, sim, mas há também um passado em si, que o historiador acessa através dos vestígios, das evidências, dos documentos, dos fragmentos todos que ele levanta, e é por isso que esse passado
objetivo, né, vamos dizer assim, com cuidado, né, para a gente caracterizar essa objetividade, ele constitui o aparato crítico, que são as notas de rodapé, as notas emissivas, essas marcas de historicidade. Né? É, essa objetividade mesmo existindo, o sujeito que conhece é o principal agente nessa relação cognitiva de apreensão da verdade, né? A apreensão dessa objetividade. Porque a objetividade por si ela não vai falar. Não vai falar se não houver um historiador para resgatar. Então não há fatos que falem por si, fatos que sejam naturais, né? Acontecimentos que vistos no passado como muito importantes e se supõe que vão entrar para a história, e nada disso vai acontecer se não houver um sujeito operando. O sujeito deste conhecimento então tem um lugar privilegiado na constituição deste conhecimento. Isso gerou também uma visão um pouco distorcida da parte de alguns historiadores que imaginam que, dada a impossibilidade da gente acessar o passado em si, né, da gente reconstituir esse passado, é a linguagem que estrutura esse passado. Essa visão, do meu ponto de vista, é uma visão limitada, uma visão distorcida, porque mesmo que a gente constitua esse passado com linguagem, com imaginação, com raciocínio e compreensão, a gente está falando de um passado que está dado, que foi levantado, que foi tomado, buscado e que tem suas dimensões de objetividade. É por isso que a relação é uma relação permanentemente dialética, uma relação de troca, uma relação de afirmação-negação. Então a gente afirma, nega este passado como existindo em si, mas ao mesmo tempo a gente afirma esse passado como existindo em si, porque não pode haver história se não houver um passado que está sendo acessado pelos historiadores. Então o sujeito é o termo principal dessa relação cognitiva. Bom, os homens são produtores de cultura. Então cada tempo, cada época, cada região, cada país, cada classe constitui uma cultura, e essa cultura vai colocar suas próprias perguntas sobre o passado. E como eu já acabei de dizer, as perguntas são mais ou menos adequadas, de acordo com uma série de características. Perguntas feitas por homens numa distopia patriarcal em relação ao passado, certamente são perguntas eivadas de distorções. Se os homens passam a remeter as mulheres para os lares, como na distopia de Margaret Atwood, as perguntas que eles vão fazer em relação ao passado certamente tem uma série de distorções e vão produzir distorções sobre esse passado. Essas distorções podem aparecer na forma de revisionismo ou de negacionismo, ou de pura e simples falsificação, como está na outra distopia do livro 1984 de George Orwell, quando Winston Smith falsificava a partir do Ministério da Verdade esse passado. Então há muitas formas de você distorcer o passado e pensar o lugar de onde o homem e os homens e as mulheres falam em relação a esse passado é fundamental para a gente compreender essa relação que parte do presente para o passado. O sujeito que conhece tem um papel ativo, que é o papel da prática. A prática historiográfica é uma prática que pressupõe que os historiadores vão investigar os seus objetos nos arquivos, vão levantar a documentação, que essa documentação vai constituir as suas fontes, e essas fontes vão servir para eles estabelecerem as narrativas. Nem toda obra de historiador é uma narrativa por si só, ainda que o que o filósofo da história Paul Ricoeur dizia, todo texto de historiador, por mais analítico que seja, é também um texto narrativo, já que no seu interior existe uma ideia de processo que é intrínseca ao trabalho do historiador, já que nenhum historiador fixa uma fotografia do tempo, não há tempo imóvel na história, o tempo está sempre em transformação e, portanto, é um tempo processual. E quando você observa os homens no tempo, está lidando com formas de narrativa. Então isso é fundamental. Bom, o caráter objetivo e social do processo do conhecimento tem que ser
então é muito percebido. Então é fundamental a gente não ter ilusões quanto à imparcialidade dos historiadores. Não há uma história imparcial, não há um conhecimento neutro. Hoje a gente vive sob a pressão, né, de figuras negacionistas, de figuras eivadas de ideologia, que querem dizer para os historiadores: ah, mas vocês têm que mostrar o outro lado, né? Não existe a possibilidade de mostrar o outro lado da escravidão. Não existe a possibilidade de mostrar o outro lado de regimes como os regimes nazifascistas. Não existe a possibilidade de mostrar o outro lado das ditaduras latino-americanas. Não há um outro lado. Há regimes brutais, e esses regimes brutais foram identificados, percebidos pelos historiadores quando acessaram a documentação desses sistemas escravistas, dos regimes, né, nazifascistas, das ditaduras, e essas perspectivas que identificaram isso já constituíram também expectativas antifascistas, anti-escravistas, anti-ditaduras da parte dos historiadores. Não há historiadores imparciais. Você pode encontrar historiadores que apreciam o nazifascismo e podem envergonhadamente tentar tergiversar sobre isso, né? Vai encontrar historiadores racistas que apreciam a escravidão, que vão também envergonhadamente tentar tergiversar sobre isso e reivindicar dos outros historiadores que sejam imparciais, quando eles próprios não são. Então é uma ilusão achar que o conhecimento pode guardar, abrigar qualquer tipo de imparcialidade. Todo historiador fala de um lugar, fala de uma perspectiva, fala com o seu viés de classe, de gênero, de etnia, de local, de nacionalidade. Então não há nenhuma possibilidade dos historiadores tocarem no passado com as mãos limpas, como aspirava um historiador do passado remoto chamado Pierre Bayle. Bayle dizia que os historiadores devem tocar a história com mãos limpas. Não é essa a possibilidade, porque todos nós estamos contaminados com a nossa existência, a partir dos lugares de onde falamos. Então essa ideia é uma ideia absolutamente precária de imparcialidade que nós precisamos ter atenção para quando formos lidar com o conhecimento. A ideia de verdade, contudo, é uma ideia tipicamente filosófica. A pergunta sobre o que é verdade é uma pergunta filosófica e ela informa a história. Na maior parte do tempo, essa pergunta filosófica foi colocada pelos filósofos. A certa altura, os historiadores desenvolveram as suas próprias capacidades de compreender o que é a verdade no trabalho do historiador. Já que eu citei Edward Thompson, eu quero me referir a um texto dele muito importante, muito conhecido, a miséria da teoria, um planetário de erros, uma crítica ao pensamento de Althusser, onde ele faz um debate com um filósofo marxista muito importante, Louis Althusser, que era um estruturalista, e Thompson ali advoga aquilo que ele chama de lógica histórica, determinadas características da ciência histórica que, mesmo apartadas da filosofia, pressupõem que a história comporta também uma lógica, e a lógica da história é uma lógica filosófica da história, é uma lógica teórica da história, é uma epistemologia da história, não é exatamente uma filosofia trazida de fora para a história, é uma coisa que é de dentro para fora, é dos historiadores para fora. Então esse texto é muito importante para a gente pensar, para a gente entender como é que essa ideia de verdade e essa perspectiva filosófica também é incorporada no trabalho do historiador. Então, assim, a dialética entre o objetivo e o objetivo é fundamental para a gente compreender o conhecimento histórico. Tanto Thompson como o Bull, lá no século XIX, que é um historiador muito diferente, vão falar do objetivo e do subjetivo, de lugares distintos. Eduard Karr, que nós já tratamos, Mark Bloch, todos os historiadores se ocuparam de refletir sobre essa dimensão objetiva, subjetiva do conhecimento histórico. Alguns valorizando mais a ideia da objetividade, o Sr. Bull, o Langlois, Gabriel Monod, Leopold von Ranke, Humboldt,
né, os historiadores do século XIX valorizavam mais a objetividade, muito embora a ideia que prevaleceu no início do século XX, que às vezes informa alguns textos do final do século XX e princípio do século XXI, ela seja um pouco distorcida da perspectiva que estava lá no século XIX, ou seja, os historiadores do século XIX, apesar de apreciarem muito a objetividade, a ideia de positividade na história, não são historiadores que negligenciam em absoluto a subjetividade. Eles apenas entendem um papel menor da subjetividade. Ao longo do século XX, entretanto, os historiadores foram atribuindo cada vez mais importância à subjetividade, até que surgiu correntes historiográficas que ignoram a objetividade ou dizem que a história é sobretudo subjetividade, né? É linguagem, é discurso, né? Então, entre um extremo e outro, na maior parte do tempo, os historiadores lidam com essa perspectiva de que a objetividade e a subjetividade têm uma dialética, um diálogo permanente e incontornável que informa o trabalho do historiador. E para concluir, eu queria trazer aqui uma citação de Edward Carr, né, que neste livro aqui, que é a história, ele, para definir o que é história, ele vai trazer aqui uma citação que eu acho que é fundamental e ilustrativa e serve bem para a gente concluir essa aula. Edward Carr vai dizer: o historiador começa com uma seleção provisória de fatos e uma interpretação também provisória, a partir da qual a seleção foi feita, tanto pelos outros quanto por ele mesmo. Enquanto trabalha, tanto a interpretação e a seleção quanto a ordenação de fatos passam por mudanças sutis e talvez parcialmente inconscientes, através da ação recíproca de uma ou de outra. Essa ação mútua também envolve a reciprocidade entre presente e passado, uma vez que o historiador faz parte do presente e os fatos pertencem ao passado. O historiador e os fatos históricos são necessários um ao outro. O historiador, sem seus fatos, não tem raízes e é inútil. Os fatos, sem seu historiador, são mortos e sem significado. Portanto, minha primeira resposta à pergunta "que é história?" é que ela se constitui de um processo contínuo de interação entre o historiador e seus fatos, um diálogo interminável entre o passado e o presente. Então, dito isso, que a história é um diálogo interminável entre o passado e o presente, eu concluo essa aula lembrando que nós iniciamos esse curso falando da relação da história com o presente, né, e da história com a memória, e nós fechamos a nossa aula confirmando essa ideia de que a história é uma relação interminável do presente para o passado. Então, se vocês gostaram desse vídeo, vocês compartilhem, divulguem, curtam, assistam novamente, acompanhem este canal, porque o curso de introdução ao estudo da história termina com este vídeo. Esse primeiro curso de introdução ao estudo da história termina com esse vídeo, mas nós vamos continuar produzindo conteúdo de história para os que gostam de história, para os que acompanham a história e para os que gostaram desse canal.